Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, mais uma vez essa mesma mensagem, que ela é de uma revelação transformadora. Aqui nós vemos três grandes exemplos de fé extraordinário. Pois está escrito aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, está escrito assim, no capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: a estátua de ouro, e diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha só, meu amigo e minha amiga, nós sabemos que na época dos reis, o rei, ele era um homem que ele governava países. O país era todo governado por ele e as cidades vizinhas também eram governadas por ele. Ele não aceitava que surgisse outro rei. Ele não aceitava que falasse de Deus para ele. Ele não aceitava, porque ele se considerava um Deus para aquela nação. Então, ele resolveu construir uma estátua de ouro dele mesmo. Mandou fazer uma estátua dele mesmo, de ouro, que era de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, que dariam aí uns 30 e 40 metros de altura. E mandou reunir, ele ordenou que reunisse os príncipes, os prefeitos, os governadores, os juízes, os oficiais, todas as autoridades, para que viessem fazer parte da consagração da estátua de ouro, que era dele mesmo. Então, olha só. Então reuniram-se os príncipes, os prefeitos e governadores, e os capitães e os juízes, os tesoureiros, os conselheiros do rei, todos os oficiais da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Quer dizer, o povo, ainda que as pessoas não quisessem, mas elas eram obrigadas a se curvarem e adorar aquela imagem como um Deus para elas, que era a mesma imagem do próprio rei. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, a vocês, povos, nações e línguas, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar, qualquer que não se ajoelhar, não se curvar e não adorar
a imagem será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis todos os povos, nações e línguas, e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então ele deu uma ordem e não deixou maneira nenhuma como a pessoa decidir se curvava ou se não se curvava, se adorava ou não adorava. Ele deu uma ordem: aquele que se negasse a se dobrar diante da imagem, adorar a imagem como um Deus, na mesma hora ia ser lançado dentro da fornalha de fogo e ser morto. Só que ele não esperava, meu amigo e minha amiga, é que no meio daquela nação todinha em que ele governava, havia ali 3 homens que confiavam e criam em um Deus fiel e verdadeiro e poderoso. Ele não imaginava que ninguém fosse afrontar ele, e ele se decepcionou. Olha só o que aconteceu. Os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. Diz assim: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Então veja só, meu amigo, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram 3 homens diferenciados, 3 homens esbravadores, destemidos, corajosos, de uma fé incomparável. Eles não aceitavam se curvar diante de imagem nenhuma, diante de homem nenhum, a não ser diante de Deus. Eles eram homens esbravadores, guerreiros, de fé, uma fé exemplar, extraordinária. E eles, os 3, teriam sido colocados a serviço do rei. Eles tinham cargos importantes na província do reino de Nabucodonosor. Mas eles não serviam aos deuses de Nabucodonosor, nem se curvavam diante de Nabucodonosor. Então, os conselheiros do rei, os tesoureiros, eles conspiraram contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles conspiraram contra eles, quer dizer, armaram contra eles e acusaram eles diante do rei. Então o rei mandou trazer eles 3 e colocarem perante o rei. Falou Nabucodonosor, versículo 14, diz assim:
Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? O rei perguntou para eles: vocês estão brincando comigo? Vocês estão desafiando a morte? Comigo está o poder para tirar a vida de vocês. Se vocês não adorar a estátua de ouro que eu construí e adorar aos deuses a quem eu sirvo. Olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego responde para eles. Agora, pois, o rei diz ainda, versículo 15, ele diz: agora, pois, se estáis prontos para quê? Para morrer, se não obedecer. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua de ouro que fiz, é bom, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi aí aonde o rei, meu amigo e minha amiga, foi aí, justamente nessa palavra, aonde ele se prejudicou. Porque enquanto ele ameaçava e matava o povo, que adorava os deuses de pau, de pedra, de metal, de gesso, que não tem poder para fazer nada contra ninguém, nem para fazer a favor de ninguém, ele mexeu com 3 homens que confiaram e criam severamente no Deus que criou os céus e a terra. E aí Deus manifestou o poder dele na vida daqueles 3 homens. Vamos adiante para você entender. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos de te responder sobre este assunto. Em outras palavras, eles falaram para o rei: olha, rei, nós não precisamos te responder a respeito do que você falou, não, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é grande e poderoso, Ele é fiel e verdadeiro, e nós só servimos a Ele e a mais nenhum outro. E ele disse assim, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos poderá livrar. Vejam só, ele disse: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego respondem: eis que o nosso Deus a quem nós servimos, que é o que habita acima dos céus, esse é o nosso Deus, esse é o único e verdadeiro Deus, que os nossos olhos físicos não são capazes de ver, mas que nós contemplamos a sua obra maravilhosa na nossa vida e na vida de todo aquele que crê nele. Ele diz: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não livrar a gente, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Significa dizer o seguinte: estes 3 homens disseram para o rei: olha, se o nosso Deus a quem nós servimos, Ele é o único que pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós morremos, mas nós não prostramos diante de estátua nenhuma e nem adoraremos os teus deuses, adoraremos somente a Ele, somente a Deus. Ele diz: e se não fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria e mudou-se o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou para que a fornalha de fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes do reino, que estavam no seu exército, que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados e vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e os demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja só, meu amigo, como a fornalha de fogo estava aquecida, como ela estava sobremaneira quente, porque aqueles homens fortes pegaram aqueles 3 homens e lançaram eles amarrados dentro da fornalha, e a temperatura, o grau do calor do fogo que estava na fornalha, na porta da fornalha, matou aqueles soldados do rei, quando jogaram lá dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz assim: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa do seu trono, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Olha só que coisa gloriosa, meu amigo e minha amiga. Quando você ou qualquer pessoa desafia o problema que você está enfrentando, até mesmo a própria morte, confiando em Deus, o próprio Senhor Jesus vem e toma a frente da fornalha de fogo, toma a frente dos vendavais, toma a frente dos problemas, das doenças, e dá a vitória, porque a pessoa crê verdadeiramente nele, meu amigo. Porque esses homens caíram dentro do fogo, eles preferiram morrer do que se curvar diante de uma estátua feita pela mão do homem, de um Deus feito pela mão do homem. E ele diz assim: então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai para fora. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, e nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo
e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Veja só como Deus é maravilhoso. Através da fé desses homens, toda a província do reino, todas as pessoas se converteram a Deus, principalmente o rei. Reconheceu que não havia outro Deus, como nunca houve, nem haverá nunca, que possa livrar como o Deus dessa palavra, como o Deus desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou os seus servos que confiaram nele, livrou do poder do fogo. Porque eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, o que é que o fogo não pode consumir? O que o fogo não pode destruir? O fogo destrói tudo, consome tudo. Mas quando a pessoa crê em Deus, como esses homens creram, Deus entra no meio do fogo com ele, Deus entra no meio da água, Deus entra no meio do problema e dá vitória para você, meu amigo. Só para concluir, ele diz assim, o rei falou, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Olha só, meu amigo, que coisa forte, que coisa gloriosa. Não tem nada mais maravilhoso do que a palavra de Deus. Aqueles homens, eles confiaram definitivamente, inteiramente, completamente em Deus. Eles creram que mesmo que eles fossem queimados no meio do fogo, Deus fazia eles ressurgir do meio das cinzas, porque eles confiavam em Deus. Prova é que quando eles foram lançados no meio do fogo, o próprio Senhor Jesus Cristo entrou com eles naquela fornalha e livrou eles do poder daquela fornalha, daquele fogo. E através deles o rei se converteu, os juízes, os governadores, os príncipes, todos que estavam na província do reino reconheceram que não havia outro Deus que pudesse livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Da mesma forma eu também lhe falo, meu amigo, talvez você está aí e você é uma pessoa que desde a sua infância, desde criança que você nasceu, você foi ensinado, você foi ensinada a crer, a confiar em um Deus de pau, de pedra, de metal, de gesso, de papel, que foi feito pela mão do homem. E mediante tudo isso, você é uma pessoa que é escrava de um sofrimento, de uma doença, de um problema na família, de um vício. Você vem sendo escrava de um sofrimento, mesmo crendo nas imagens. Mas a partir do momento que você deixar isso de mão e começar a crer no Deus dessa palavra, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que livrou esses homens da fornalha de fogo, o Deus que livrou Daniel na cova dos leões, o Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias morto, há mais de 4 dias sepultado, há mais de 4 dias. No momento que você crê em Deus e nessa palavra, colocando ela em prática, meu amigo, você vai ver a materialização, a manifestação do poder de Deus na sua vida. Por isso eu te digo que o Senhor Jesus, Ele deseja salvar a sua alma. Só que para isso acontecer, é necessário que se você se despoje do velho homem, abandone a essas crenças que não lhe traz nenhum resultado e comece a crer somente em Deus e na palavra de Deus. Fazendo assim, você não só alcançará a vida eterna, mas através do seu testemunho,
você vai ganhar muitas almas para o reino do céu, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus Cristo.